Graça e paz. Então, nós estamos aprendendo que quando Deus criou a humanidade, Deus já criou com o propósito de comunhão, de sermos a sua imagem e semelhança e assim podermos ouvir a Deus, entender a Deus, viver, realizar coisas também que agradam a Deus, que Deus se satisfaz de ver, como ver o filho produzindo, o filho realizando obras, fazendo coisas que aprende com o pai e tem toda uma autonomia de filho, criado à imagem e semelhança de Deus. E nessa criação, a liberdade, a autonomia, a capacidade também de cuidar, de melhorar, de trabalhar na terra, pegar os produtos, os objetos da terra e construir casas, construir objetos, melhorar a sua vida, sobreviver nessa terra de verão, nessa terra do inverno, da neve. Então, tudo isso fazia parte do contexto da criação. O homem neste meio e Deus junto. Deus como Pai, Deus como Criador, Deus como Senhor. E a primeira humanidade, criada sem o pecado, criada para obedecer a Deus, para ouvir a Deus, dar resposta a Deus. Essa humanidade, ela foi escolhida, toda ela. Então, primeiro casal, para crescer, multiplicar os seus filhos também, toda ela escolhida. Porém, entra o pecado pela desobediência a Deus, deixam de cumprir a palavra de Deus, dão ouvido ao diabo, à serpente. Então entra o pecado, que é essa mentira do diabo. O pecado jaz à porta, o pecado vai perseguir o homem, a mulher. Cabe ao homem dominá-lo, vencê-lo e obedecer a Deus. E, acima de tudo, amar e viver da forma que agrada a Deus, pois Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus, aprende com Deus. Então, nesse mundo de novo mundo do pecado, do conhecimento do bem e do mal, em que entrou o mal, já viu bem, agora entrou o mal, cabe ao homem dominar e rejeitar o mal e praticar o bem. Então agora Deus passa a escolher pela obra, pela prática. Isso já fica claro quando Caim traz a sua oferta e Deus rejeita tanto a Caim quanto a sua oferta. Ele está agindo mal, ele está pensando coisas ruins, coisas erradas, ele está praticando, está realizando obras erradas, contrárias à vontade de Deus, e Deus rejeita a Caim. E Deus se agrada de Abel. Deus aceita tanto a vida, prática, a obra de Abel, quanto a sua oferta como expressão dessa sua obra, dessa sua vida. Então Deus aceita Abel. Então a partir daqui nós temos uma escolha. Faça o bem, ame, obedeça a Deus. Deus vai te escolher para conversar com você, para te dar as revelações, os ensinamentos, para ter comunhão, para acompanhar sua vida, para estar te abençoando perto de você, de acordo com a sua obra, de acordo com a sua vida, com o que você faz, com o que você deixa de fazer, como você faz, em detalhes mínimos, em todos os detalhes. Do menor detalhe, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, coisas pequenas, palavras, modo de falar, modo de olhar, modo de agir. Então, Deus está olhando o seu gesto, Deus está ouvindo todas as suas palavras, nenhuma palavra ociosa vai cair por terra. Então, se dará conta de tudo, e Deus escolhe pelos mínimos detalhes, pelos pormenores. Deus vai escolhendo quem ele aceita, quem o agrada, quem o obedece, e com essa escolha se aproxima de Deus, vai viver com Deus, vai ter toda a alegria de uma vida com Deus, que é a melhor vida. Então vamos continuar vendo isso na palavra de Deus em diversos textos. Vamos agora para Isaías capítulo 66, o último capítulo do livro do profeta Isaías, onde nós vamos estar aqui trabalhando este ponto, essa escolha de Deus
a respeito dessa humanidade atual. Diz assim: assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra é meu escabelo, ou estrado para pisar, para proteger os pés, para estar sobre um lugar comum na antiguidade, onde havia terra, construía-se um estrado, geralmente de madeira, e caminhava-se sobre esse estrado, evitando de pisar diretamente na terra, no chão úmido, gelado ou quente. Onde está a casa que vós edificastes para mim? E onde está o lugar do meu descanso? Veja que, neste relacionamento, toda a atitude do homem. O homem pensa, o homem quer oferecer alguma coisa a Deus, o homem quer entender a Deus e quer fazer dentro desse entendimento coisas que Deus espera, querendo agradar a Deus para ser escolhido por Deus. Então, Deus trabalha com a alegria, com a paz, com a liberdade, com o descanso, com a felicidade. Realmente, com as coisas boas, Deus quer para o ser humano. Deus quer um descanso, Deus quer tirar o povo de Israel do Egito, porque está vivendo de uma forma triste, eles estão oprimidos, eles estão cansados, eles estão sofrendo. Deus quer dar um descanso para o seu povo. Tanto é que há um descanso eterno, resta um descanso, um repouso para o povo de Deus. E Deus então quer dar essa alegria, quer dar essa paz para o seu povo. E o povo, aqui o povo de Deus também quer uma casa para Deus habitar, para Deus estar perto, para ter um encontro com Deus. Então Deus está falando aqui sobre relacionamento muito próximo. Onde será este lugar do descanso da presença de Deus? Onde Deus fará a sua presença com alegria? E qual será este lugar? Versículo 2. Porque todas essas coisas tem feito a minha mão, e todas aquelas coisas vieram a existir, diz o Senhor. Todavia, para este homem eu olharei, para aquele que é pobre e de um espírito humilde, e treme diante da minha palavra. Então o homem se propôs a fazer uma casa. O homem entendeu que tinha que ter um templo, um lugar para Deus habitar no meio do homem, próximo ao homem. O homem entendeu que Deus criou para isso, que Deus vinha até o paraíso, Deus vinha até o Éden, na viração do dia, em momentos que conversava e andava com o homem. Então esse é o propósito de Deus, andar com o homem, que o homem esteja com ele. Então faremos uma casa na terra, um local de adoração. Várias religiões se propõem a isso, o judaísmo se propõe a isso, a ter o templo, um lugar da presença de Deus, da habitação de Deus com o povo. Deus tirou o povo do Egito para levar a uma terra que emana, da qual emana leite e mel, onde Deus habitaria com o seu povo. Então vamos construir uma casa. Que Deus vinha habitar, vinha andar com o homem no jardim do Éden, é verdade, é uma realidade. Mas como Deus vai fazer a partir da queda, dessa nova humanidade, após a entrada do mal, após o conhecimento do bem e do mal, não é como o homem está pensando, não é como o homem está entendendo. Deus não vai habitar no meio da terra, da criação das árvores ou da pedra ou de alguma coisa que tenha sido feita por ele na criação. Porque todas estas coisas tem feito a minha mão. E todas aquelas coisas vieram a existir, diz o Senhor. Então nós temos que ir ao versículo anterior para saber a que ele está fazendo essa referência. Estas coisas são as edificações, o material, a rocha, a madeira, ou mesmo se conseguiram realizar algum tipo de argamassa, como betume ou como cal, como outra forma de construir uma casa, alvenaria, de que forma fosse todos os elementos
foram construídos por Deus, Deus fez com a sua mão para o homem utilizar. Tudo que é material, então, não vem aqui ao nosso entendimento essa grandeza de Deus de fazer tudo com harmonia, tudo correndo, complementando uma coisa a outra. Então, todas essas coisas têm feito a minha mão exterior para o homem construir e ter a sua morada. O homem precisa, porque o homem precisa estar protegendo a sua carne, o seu corpo físico, material, das intempéries, também físicas, materiais, como citamos aqui, a neve, o calor, a chuva, o granizo, o que for, os rios subindo. De alguma maneira o homem tem que agir, reagir às questões da natureza. E Deus já criou as soluções. Existem as dificuldades e Deus permite que haja montanha, que o homem se mude para um lugar mais alto, para que o homem habite no planalto, em outras regiões mais quentes, que o homem esteja se locomovendo para outros lados a partir do Jardim do Éden e encher a terra, habitar toda a terra e achar o melhor lugar para sobreviver, para criar seus filhos, para ter alegria com a sua família, posteriormente com o desenvolvimento da sociedade. Então tudo isso Deus planejou, tudo isso esteve e está no cuidado de Deus. Todas as nações, todas as sociedades, creiam ou não, criem tal religião, X ou Y, o que for, não importa. Deus vê como aquela criatura, aquele ser criado à sua imagem e semelhança, que pode vir a ser seu filho. Então Deus vai cuidando, Deus tem paciência, Deus espera que todos se arrependam, que todos deixem o mal, que todos andem da forma como Deus então quer, e Deus vai escolher aqueles que andarem de forma que agrada a Deus. Então Deus criou essas coisas materiais para o homem, para descanso, para edificação, para preservação da vida humana. Porém, o Senhor já determinou que nessa nova geração, nesse novo momento, a partir da queda, Deus viria, escolheria homens e mulheres nos quais ele habitaria. Então não é em uma casa edificada por mão humana, coisa que Deus já fez com a sua própria mão para o homem. Deus fez o homem, Deus fez a mulher de tal maneira que nós devemos realmente abrigar o Espírito. Então Deus sopra o Espírito, Deus sopra do seu Espírito, dele mesmo, no homem e na mulher, nos tornamos alma vivente, um ser chamado alma vivente, no qual Deus pode habitar. E Deus então vai escolher em quem ele vai habitar, através do batismo com o Espírito Santo, da promessa de Jesus, de recebermos o Espírito. Então Deus vai estar olhando para escolher do céu em quem ele vai habitar, com quem ele vai andar, quem está lhe agradando. Então Deus ama o mundo todo, Deus é amor. Quando ele encontra uma pessoa que tem este coração, então nós vamos encontrar em toda a Bíblia Deus citando que encontrou Davi, o homem com o coração segundo o seu coração. Deus vai habitar neste coração, nessa vida. Deus virá pelo Espírito. Nós temos essa condição, coisa que os anjos não têm, os arcanjos não têm, os querubins não têm. Por isso, toda essa situação em relação aos céus, o homem no qual o Espírito de Deus habita, este homem se torna superior aos anjos, que não tem esta condição, não tem essa forma de relacionamento com Deus que permite que o Espírito de Deus venha habitar em nós e viver em comunhão, em união com o nosso espírito num corpo só. O Espírito que Deus nos deu, que já vem de Deus, o Espírito é de Deus, e o Espírito Santo de Deus. Então Deus vem habitar conosco e vem conversar, vem falar, vem mostrar, como o apóstolo Paulo, quando escolhido por Deus, diz: porque eu recebi do Senhor o que também
vos entreguei. Então vem o Senhor, escolhe a Paulo, escolhe a Davi, escolhe a mim, escolhe a outros, vem habitar, vem nos guiar, fala conosco, vive dentro de nós, nós pensamos juntos, nós temos essa condição de ter o Espírito, ter mais um Espírito, ter a habitação de Deus. Tanto é que Jesus diz que vem um demônio e habita na pessoa, esse demônio é expulso. Se a casa ficar vazia, ele traz mais 7 piores do que ele e voltam para essa casa. Então, o homem é uma casa com toda a possibilidade de habitar espíritos. E João diz assim: não deis ouvido a todo espírito, mas provai se os espíritos provêm de Deus. Então, o homem tem condição de ter uma habitação espiritual. Os anjos são espíritos ministradores, que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação, dos escolhidos de Deus, do qual diz que se não fosse os escolhidos de Deus, pelos escolhidos de Deus, que Deus preservou, que Deus fez ali toda uma situação de antecipar as coisas, os acontecimentos, por causa dos seus escolhidos. Então, nós temos agora, então, os anjos, eles já numa situação inferior, eles trabalham por nós. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você tem o Espírito de Deus, e os anjos, como espíritos, também estão aqui conosco, num relacionamento muito próximo, espiritual. O anjo nos servindo, o anjo trabalhando por nós, em nosso favor. Como o anjo do Senhor trabalhou ali em favor do povo de Israel quando saía do Egito, o anjo de Deus ia cuidando do povo. E numa comunhão maior, numa espiritualidade, então os anjos se comunicam, os anjos trabalham, os anjos falam, os anjos cuidam. Nós vamos ver isso também sempre em todos os textos do Antigo e do Novo Testamento. Então, por que isso? O versículo 2 nos diz: todavia para este homem eu olharei. Então, a partir de agora, Deus vai olhar para o homem, para a mulher, em relação à sua reação a este pecado que jaz à porta. O pecado quer tragar, como o diabo, que anda ao derredor procurando a quem possa tragar, levar a desobediência a Deus. E Deus, então, vai escolher o homem de acordo com a sua rejeição à mentira do diabo, ao engano do diabo e ao serviço a Deus, a sua obra, a sua vida, a sua prática. Ama ao próximo, ama a Deus, teme diante de Deus a sua palavra. Então Deus vai colocando na sua balança e vai escolhendo. Então, como tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, colocarei no alto refúgio. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Então veja a dependência da obra, do temor a Deus, da obediência a Deus, da prática da vida do justo. É esse que Deus escolhe. O caminho estreito, a porta estreita, são o caminho do justo, é a porta do justo. O justo andará por ela. Então, temos toda uma série de práticas, de atitudes, de reações que vamos estar vendo aqui, continuar vendo, já temos falado de várias, que vão promovendo esta escolha de Deus. É pelo bem que você faz, é pelo amor que você pratica, que você vive, pelo cuidado pela vida do seu irmão. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é nesse lugar que Deus ordena a bênção. Está vivendo, está em comunhão, está em união, está cuidando do seu irmão, Deus ordena a bênção, Deus te escolhe para te abençoar. Mas você vai à ceia, e Paulo diz, vos reunis não para melhor, mas para pior. Quando comeis não é a ceia, porque um come, o outro passa fome. É por isso que há entre vós muitos doentes, enfermos, muitos que dormem. Então está sendo pior, está ficando enfermo, está morrendo espiritualmente.
porque não está cuidando do irmão. Vai para você, come, se embriaga, bebe o vinho todo, fica bêbado, e o irmão não bebeu nada, não comeu, ele não tinha o que trazer, irmão pobre, então não cuidou do pobre, não pensou no pobre, está condenado. Jesus disse que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, falamos línguas, mas Jesus dirá: não vos conheço, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, não foi escolhido, não amou o irmão, ia na ceia, ia ao culto, ia sempre, mas amava a Deus, mas desprezou o pobre, desprezou o próximo, não amou, não deu oportunidade para que o pobre também usufruísse da bênção, seja de comer e beber, seja de adorar, seja de estar mais próximo a Deus. Está sendo rejeitado. Deus está vendo o pormenor, o detalhe para escolher quem lhe agrada. Então Deus quer salvar a todos. Se alguém diz: Senhor, salva a todos, Deus diz: vamos juntos, vou estar contigo. Você está tendo um coração como o meu coração. Você está me agradando. É essa a minha intenção. Vou habitar com quem tem este propósito. O meu propósito de amar a todos. Então veja bem: todavia para este homem eu olharei, eu vou escolher, eu vou ter atenção, vou querer este homem para estar perto de mim, vou querer estar perto dele. Quem é este homem? Para aquele que é pobre e de um espírito humilde e treme diante da minha palavra. Então lá, desde o Gênesis, Deus falou, e o homem e a mulher, que representavam ali toda a humanidade naquele texto, eles não tremeram diante da palavra de Deus. Eles preferiram a palavra da serpente, que prometia coisas melhores, mentiu, enganou, e eles caíram através daquela palavra. Eles desobedeceram a Deus. Mas Deus agora, neste momento, ele vê como o homem reage ao pecado que jaz à porta. Se ele resiste, se ele vence, dá glória a Deus. Diz: Deus é melhor, eu vou ficar com Deus, como Jó. Como aconteceu com a vida de Jó. Treme diante da sua palavra e permanece fiel a Deus. Vou obedecer a Deus. Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vivo para Deus, para a glória de Deus. Adoro a Deus em espírito e em verdade. Nasci de novo. Vou lutar uma batalha espiritual para continuar obedecendo a Deus. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E é o que ama a Deus que é escolhido por Deus. É o que ama o próximo que é escolhido por Deus. Então, para amar, você tem que ser como a palavra de Deus está dizendo: para aquele que é pobre e de um espírito humilde. Você precisa compartilhar com o seu irmão. Nunca desejar ser superior ao irmão, orgulhoso, soberbo e que despreza o seu próximo. Esse será rejeitado, como foi Caim. Quando diz a palavra de Deus que Deus rejeitou a Caim, nós já entendemos, já estudamos, já verificamos que Caim desprezava Abel. Abel era fraco, Abel era pobre, Abel tinha um espírito humilde, de fraqueza, de sopro, de coisa que não dura muito, de fraqueza. Tanto é que Caim odeia o seu irmão e o suplanta, o mata, o vence numa luta. Já estava no coração de Caim tudo isso, por isso Caim já foi rejeitado, porque não amava o seu irmão. Nas mínimas coisas já se percebia que Caim queria ser o primeiro, queria sentar no primeiro lugar. Ele era o primogênito, a sua mãe lhe deu um nome, Caim, porque recebi do Senhor um varão. Abel não teve esse nome mencionado pela mãe, pelo pai. Então Caim se exaltava. Caim sabia de tudo isso, toda essa história. Ele se exaltava diante do seu irmão. Então ele perseguia o seu irmão. Ele maltratava o seu irmão. Ele tirava as coisas do seu irmão. E Deus está vendo tudo isso.
como na ceia, Paulo está dizendo, olha, ouço dizer isso, e é bom mesmo que isso aconteça para que se manifestem os sinceros, serão escolhidos. Aquele humilde, pobre, que vai à ceia e pensa, deixa o irmão primeiro, vou cuidar do irmão, vou atender as necessidades do irmão, quero que todos adorem a Deus, quero que todos estejam felizes aqui. Deus está escolhendo essa pessoa. É uma pessoa de espírito humilde, que considera todos mais importantes. Eu quero que o meu irmão sinta a presença de Deus, eu quero que o meu irmão tenha alegria. Com certeza Abel preparava a oferta tudo pensando em Caim, em alguma coisa que Caim gostasse. Vou compartilhar com Caim, vamos juntos, vou esperar por ele, esperem uns pelos outros. E Paulo vai dando essas dicas, vai dizendo, olha, antes de comer, esperem uns pelos outros. Porque se você pensa no seu irmão, para um pouco por causa dele, isso agrada a Deus, a bênção de Deus está neste lugar, em que os irmãos vivem em comunhão e um espera pelo outro, num sentido que começa pequeno, parece uma coisa inocente, humilde, mas que se torna grande e faz toda a diferença. Se você sempre dá prioridade ao seu irmão, espera por ele, oferece o melhor para ele, tem 2 pedaços, ofereça o melhor para ele. Não seja como Judas, que traiu a Jesus, que queria o dinheiro, que queria o pão molhado, que queria a prioridade. Pense no seu irmão, deixe a prioridade, deixe o seu irmão, ame o seu irmão. Que um passe essa prioridade para o outro. Tenha os outros como mais importante. É melhor que, se estamos num grupo de 100, que 99 sejam servidos primeiro, bem servidos, todos se alimentem, e eu não consiga. Então este é o pobre, este é um de espírito humilde. É o que não recebeu. É esse que Deus está escolhendo. É o que ama. Treme diante da minha palavra. O que realmente serve a Deus, adora a Deus em espírito e em verdade, e aquele que anda nos caminhos do Senhor, que ama, como Jesus, que deu a sua vida por nós, que ficou por último, morrendo, para que todos nós alcançássemos o arrependimento, a salvação. Que Deus te abençoe, que você também ame o seu irmão, o seu próximo, adore a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo como a ti mesmo, como Jesus amou e assim nos ensinou a amar. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.